escolher, né, para onde você vai enviar, se você vai enviar para algum periódico, se é para algum congresso, né, para onde é que você pretende enviar. E por ele ser mais compacto, acaba sendo mais trabalhado. O que significa isso? Significa que no TCC você pode explorar uma visão maior, você pode detalhar ele maior, de forma melhor, você pode utilizar algumas referências, né, mais antigas, bibliografia, e isso não tem problema quando você está utilizando com o TCC, porque ele é maior, então ele tem que ter, você tem espaço para você discutir suas ideias. Já no artigo, por ele ser um pouco mais compacto, você precisa ter, primeiro, um bom poder de argumentação, porque você tem poucas páginas para estar explorando a sua ideia, e você precisa mostrar, principalmente se você vai se submeter para algum periódico, ou você vai se submeter para algum congresso, que você leu a bibliografia recente. Isso significa o quê? Que eu vou utilizar livros lá de 80 só se ele for um clássico. Se ele não for, não tem sentido você estar utilizando. E, geralmente, esses artigos mais recentes e tudo, você tem que ter um universo de tempo pelo menos de 5 anos. Então, você tem que pegar os últimos 5 anos, o que está sendo pesquisado na sua área, e tentar trabalhar com eles para o artigo. E, geralmente, não é o que os alunos de graduação costumam fazer, entendeu? Além disso, nos artigos científicos, você tem que mostrar que você consegue fazer essa relação entre um trabalho e outro, mostrar que 2 trabalhos têm a mesma linha de pensamento, mas isso tudo eu vou falar quando a gente estiver falando da fundamentação teórica, né? Mas só para mostrar que ele tem uma complexidade um pouco maior. Ele vai ser menor, mas vai exigir de você também que você leia mais, que você trabalhe mais, mas também, de certo modo, escrevendo menos. Então, só fiquem atentos a isso, porque a gente às vezes acha que o trabalho é menor por ser um artigo, mas ele vai dar mais trabalho, porque você vai precisar ser mais conciso, você vai precisar trabalhar com referências mais recentes do que o TCC, tá joia? Então, não estou desestimulando ninguém, mas só que vocês já saiam para fazer o artigo já nessa perspectiva, que saiba que vai dar trabalho, tá ok? Então, vamos lá. Voltando, né, ao TCC, a gente falou um pouquinho, né, na semana passada, de como escolher o orientador, de algumas dicas do que vocês podem estar fazendo, do que vocês devem fazer para trabalhar no projeto de vocês. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos introdutórios, né? Então, o que é projeto, o que é pesquisa. Eu acho, né, e isso é um comentário que a gente vem discutindo já ao longo do curso, que isso é uma falha da gente, né, da gente não estimular vocês a escreverem academicamente. E aí, quando eu digo isso, o quê? Lá quem vai fazer plano de negócio já teve mais ou menos sei lá, a gente já conseguiu delimitar bem, né, lá na disciplina de plano de negócio, algumas tentativas para quem pretende trabalhar com plano de negócio. Então, já simulou um plano de negócio, já viu como é que constrói um plano de negócio, ou já fez alguma atividade relacionada ao plano de negócio, que já é diferente do TCC. Acredito que a maioria de vocês, e aí também eu queria que vocês já colocasse lá no chat, quem já teve experiência anterior em produzir um artigo, em fazer um relatório do PIBIC, ou, sei lá, alguma comunicação também mais acadêmica também, que desenvolveu algum instrumento mais acadêmico, sei lá, um capítulo de um livro, algum relatório em particular, que teve que fazer toda esse referencial de literatura, consulta a outras fontes. Postem lá no chat, só para eu ter uma ideia também do que vocês entendem sobre isso também. Eu posso estar enganada, pode ser que todo mundo já tenha essa experiência anterior e aí fica melhor. Tatiane já. Ótimo. Quem está em PIBIC já tem, né? Já teve experiência, mas esqueceu, foi Larissa. E aí, pessoal, mais alguém? Só as meninas que já tiveram. Estou dizendo isso por quê? Porque, como eu falei na aula passada, sempre que a escrita, ela é um exercício, né? Então, sempre que a gente vai escrevendo, vai ficando mais fácil a gente estar desenvolvendo as nossas habilidades. Então, escrever a primeira vez é um pouco mais complexo, né? Mas, realmente, depois que você vai escrevendo, você vai pegando o jeito, a forma com que escreve, o que é que deve ter, o que é que não deve ter, e isso muda muito, né, no processo de construção. Então, por isso que eu estou falando que quem já teve uma experiência anterior fica um pouco mais, o caminho fica menos difícil, né, para você ser percorrido ao longo desse processo. Certo.
Tá. Então, vamos lá. O que é que acontece, né? Geralmente, eu sinto, né, pelos alunos que eu já orientei, que isso é normal, né? Eu também já passei por esse processo. A gente tem uma dificuldade, como eu disse, a gente não faz isso ao longo do curso de administração, então a gente não faz vocês praticarem, né, o ato da escrita acadêmica. Então, sempre que a gente até passa trabalhos e a gente observa que vocês têm que consultar em fontes, ou é feito, né, que já melhorou muito. Antes a gente tinha muita cópia, né, era muito copiado que estava lá escrito lá o autor, e hoje você já sabe que isso não pode, né, e aí depois eu vou falar sobre a questão do plágio. Então, muita gente plagiava mesmo, porque a gente não sabia mesmo, não tinha isso de praticar isso, saber. Isso eu acho que é até antes da graduação, eu acho que tá até lá no ensino médio, a gente já deveria passar para os nossos alunos, né, e eu falo, né, que aí é um erro que já vem, né, acompanhando vocês na graduação, de que um trabalho, quando ele é passado, você não deve simplesmente copiar lá o que está lá escrito, né, até no livro, ou copiar o que você acha no site, mas sim você tentar interpretar, e sim você fazer uma citação, você já aprender a fazer isso desde o ensino fundamental, e vocês já chegarem com essa noção lá na graduação. Mas aí, como vocês não chegam, a gente já deveria estar fazendo isso por vocês lá atrás. Então, na disciplina de metodologia, vocês aprendem como fazer isso, mas ainda é muito incipiente, ainda é uma discussão muito distante, né, do que vocês vão precisar estar desenvolvendo ao longo do TCC. Mas isso também não é nada impossível. É claro que vocês vão bater a cabeça, em algum momento vocês vão bater a cabeça, mas sabendo e conhecendo como é que deve funcionar, isso fica muito mais fácil vocês conseguirem alcançar isso ao longo do processo, tá joia? Então, vamos começar aqui, que depois a gente vai falando, né? Vou até pegar uns artigos, alguns TCCs para mostrar a vocês também como é esse processo de construção, porque aí facilita muito, né? De como é que vai ser, isso vai ser posto para vocês. Eu coloquei aí o que é um projeto, né? A gente começar hoje, porque o projeto, ele significa, né, colocar adiante. Então, significa você colocar adiante alguma ideia que você tem em mente, do que você gostaria de estar trabalhando. Então, o que é pesquisa? Então, a pesquisa é o exercício ou prática da busca do conhecimento conduzido por meio do método científico escolhido. Por isso que a pesquisa ele tem que estar muito relacionado com a metodologia que vocês pretendem estar aplicando. Então, até se vocês analisarem, dentro do curso da gente, a gente tem dois tipos de professores, né, e duas correntes bem definidas. Então, a gente tem aqueles professores que são mais ligados à área qualitativa, né, que são professores que gostam de estar trabalhando com entrevista, né, e aí tem seus métodos de pesquisa qualitativa muito específico, né, análise de conteúdo, né, e aí tem outros métodos também que não é muito a minha área, então eu também não sei muito, mas, assim, todos voltados para pesquisa qualitativa, e já tem um pessoal que já é mais da área quantitativa, que aí já gosta mais da estatística, já gosta de inferência estatística, já tem outros métodos de estar trabalhando isso estatisticamente, através de questionário, e são dois instrumentos distintos. E também tem aqueles professores que fazem, que combinam isso, né? Que você consegue combinar uma análise quali, uma análise quanti. Então, quando você for pensar no seu tema, no seu objetivo, já começa também a pensar no método que você gostaria de estar trabalhando também, entendeu? O orientador, ele pode muito ajudar vocês nesse processo, quando vocês forem delimitar, a construir a metodologia de vocês. E aí, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vi que alguns temas de vocês, eu não vou entrar em assunto específico, né, do tema de cada um, mas, assim, tem uns que estão muito geral, então, tem umas que estão a ideia ainda muito ampla, e que a ideia é que vocês possam delimitar essa ideia, definir o escopo melhor, porque quanto mais definido tiver o escopo, mais fácil fica para vocês, inclusive, construir o referencial teórico, para não ficar uma ideia muito ampla e vocês não conseguirem nem saber como é que vocês vão, qual o método que vocês vão poder desenvolver para estar alcançando esse objetivo, porque esse objetivo está muito geral, então está muito amplo, né? Ok? Acho que não sei se ficou. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem perguntar aí ao longo, tá? Ao longo do processo. Isso, para mim, como é uma coisa que eu já faço, eu já falo, às vezes, com os alunos, para mim isso está muito claro, mas eu não sei para vocês como é que isso tá sendo posto, né? Qual é o conhecimento de vocês a priori sobre esse assunto. Então, e como eu também não estou vendo ninguém, então, quem tiver aí, por favor, postem lá no chat. Então, continuando aqui,
Por que pesquisamos? Então, tem muita gente, eu já falei isso, né, que eu acho que o TCC é importante, né, e aí TCC para negócio, proposta de intervenção, é, é importante ser desenvolvido, por quê? Porque a gente pesquisa. Então, qual é a importância de fazer esses TCCs? Vamos até conversando com a professora Simone, que é a professora que está dando treino também, estou aqui para a turma da noite, é que vocês não têm como referencial, vocês não têm como consultar os TCCs que já foram desenvolvidos em administração. E isso é triste, por quê? Porque várias ideias que vocês estão tendo aqui, pode ser que alguém já tenha desenvolvido no passado. Então, pode ser que alguém já tenha feito alguma coisa e vocês, o TCCs antigo, daria essa base para saber o que é que vocês podem estar trabalhando, como aquilo foi criado, que vocês, se vocês observarem, quem gosta de ir lá na biblioteca, tem alguns cursos que tem há uma base, né, do que já foi desenvolvido pelo curso. No nosso curso está restrito ainda, a gente está vendo ainda como é que faz para vocês consultarem lá no futuro, mas infelizmente acredito que vocês não vão alcançar isso. Mas é uma penalidade nesse sentido. Então, por que a gente pesquisa? Quando a gente pesquisa, e aí todos os TCCs de vocês, eu acho que ele tem um papel, assim, de dar uma visão, tentar resolver algum problema que está sendo ali posto. E aí, como eu já disse isso, o problema não é algo negativo, mas é algo que pode ser melhorado. Então, sempre que você está lá diante de algo que pode ser melhorado, você também está colocando a sua contribuição sobre aquela realidade. Então, a gente pesquisa, na verdade, justamente para tentar mudar ou entender essa realidade que está ali diante de nós. Então, para conhecer, e aí também não para julgar, e aí é importante eu estou dizendo isso, porque quando a gente estiver fazendo a pesquisa, né, inclusive o TCC, o ideal é que o TCC você não coloque suas opiniões. Então, o TCC ele não deve ser escrito em primeira pessoa, então não deve usar o eu, ou não deve usar o nós. Então, ele deve ser sempre imparcial, não deve ter ali a sua opinião, não é o objetivo, né? Então, não é um artigo de opinião, e sim o TCC acadêmico, e ele deve analisar de modo, né, a você descrever a realidade que está ali presente, sem julgar e sem criticar, apenas propor melhorias. Entenderam? Então, fiquem sempre atentos a isso, principalmente para quem vai utilizar o seu ambiente de trabalho, que às vezes é uma linha tênue entre você estar ali conhecendo aquela realidade, você sabe aquela realidade, e você botar distante o seu julgamento ou as suas críticas sobre aquela realidade. Então, deve ser colocado o que está de fato ali, o que mostra aquela realidade, e sugerir melhorias de como está resolvendo aquele problema. Então, o retorno da pesquisa, né, é importante. O que acontece muitas vezes quando se aplica questionário, quando se aplica entrevistas, é que as pessoas, às vezes, não voltam lá para dar a resposta para aqueles entrevistados. Então, acredito que vocês também, quantas vezes vocês já não responderam questionário, vocês não já responderam entrevistas, e vocês simplesmente não sabem o que foi feito daquilo. Foi feito um TCC, e aí, o que é que aconteceu com aquele TCC? Alguém chegou para você e disse, olha, essa aqui foi a minha pesquisa, estou analisando isso, consegui observar isso dessa realidade. Então, é interessante também vocês darem um retorno daquilo ali. Inclusive, eu sugiro, né, para quem vai aplicar um TCC, depois dá uma palestra ou entrega um documento mais curtozinho ali com que os seus principais achados. Não vai lhe dar trabalho, aquilo já está pronto lá, mas você vai mostrar a importância de você trazer aquelas informações de novo, porque muitas vezes aquele grupo ele precisa daquelas informações. E aí, se vocês retornarem, quando outras pessoas no futuro forem aplicar novos questionários, com certeza as portas vão estar muito mais abertas, porque ele já reconhece a importância da pesquisa, entendeu? E aí, isso aqui foi uma frase que eu também vi quando eu estava montando material, olha, nos sentimos usadas, nada recebendo em troca da nossa receptividade. Então, elas tiveram, né, conseguiram responder, perderam o tempo dela respondendo, e não chegou lá, depois não viram nada de resultado, não devolveram nada para elas, então elas se sentiram usadas, né, naquela pesquisa, ok? E aí a gente entra lá com o que significa ciência e espírito científico, né? Então, se alguém tem alguma coisa, está tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Então, ciência e espírito científico. Né? Tipo especial de conhecimento caracterizado por buscar saídas inteligentes para problemas cuja solução não existe no repertório disponível. A gente diz, né, que aí tem as três modalidades, né, de pesquisa científica. A gente faz pesquisa científica na graduação, no mestrado e no doutorado. O único lugar que a gente precisa criar algo realmente novo é no doutorado.
no mestrado e, no caso de você, na graduação, a gente não precisa estar desenvolvendo algo novo. Então, o peso, né, dessa responsabilidade é muito menor, eu não preciso ter nada inédito. Então, vocês vão observar que muitos dos trabalhos de vocês pode ser que já tenha algo parecido, já tenha sido desenvolvido. Tem problema, professora? Não, porque aí você pode pegar aquele método, você pode pegar aquele instrumento e aplicar para a sua realidade. Inclusive, né, eu digo para o pessoal que uma das técnicas, né, de fazer isso mais fácil, de metodologia, desenvolver a metodologia, é tentar pegar alguma metodologia que já está aí, alguém que já fez, que já desenvolveu a metodologia, que já publicou aquela metodologia, mas para uma realidade diferente, você pode trazer para a sua realidade. Então, muitas vezes eu vejo, né, que vocês ficam preocupados em estar desenvolvendo questionário, desenvolvendo entrevista, quando já tem artigos disponíveis por aí que já tem uma linha de pesquisa ou já desenvolveram pesquisas muito similares com o que vocês querem fazer e já tem metodologia consolidada. Então, ao invés de estar, né, pensando em como é que vai desenvolver questionários e instrumentos de pesquisa, pega aquele que já está validado em outra pesquisa. Não tem problema nenhum, desde que vocês citem que vai utilizar a metodologia desenvolvida por aquele artigo, por aquele trabalho. Ok? Alguém sabia disso? Alguém pretende fazer isso? Também coloque lá no chat, só para eu ter uma ideia, né, de como é que vocês vão funcionar, trabalhar. Ah, e já que eu estou falando sobre isso, sobre o instrumento de pesquisa, depois eu vou falar um pouquinho, mas só para adiantar, né, quem pretende fazer isso, lembra-se sempre, né, que vai ter que passar pelo comitê de ética. Então, eu acho que eu coloquei até os slides, eu não lembro, mas se eu não coloquei, eu vou colocar lá, sobre quando é que vocês têm que desenvolver e colocar, tem lá um slide desenvolvido, inclusive, pelo professor Madison, né, em pesquisa em base de dados, tem lá a CEP, né, que é o CEP, é o Comitê de Ética de Pesquisa. Então, quem for desenvolver o seu próprio instrumento de pesquisa, seja questionário, seja entrevista, tem que passar pelo CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa da UFAL. E tem todo um protocolo que deve ser seguido, né, quando a gente vai entrevistar as pessoas. Eles têm um formulário já utilizado numa outra pesquisa. Exatamente, e aí você pode fazer adaptações nesse instrumento que já está validado de acordo com o seu contexto. Então, você pode chegar lá e colocar, o questionário foi desenvolvido por fulano, mas foi adaptado. Então, já mostra que houve uma adaptação para a sua realidade, fica muito mais fácil de você estar trabalhando do que você estar desenvolvendo o questionário do zero. Quando a gente for falar de questionário, eu também vou demorar um pouquinho sobre isso, mas só para adiantar, não sei como é que vocês estão nesse processo, pode ser que alguém já esteja mais avançado, né, que para você desenvolver o questionário, você não pode simplesmente tirar as perguntas da sua cabeça, não, viu, pessoal? Eu vejo que muita gente faz isso, começa escrevendo as perguntas e eu digo, certo, e aí, essas perguntas vieram de onde? Então, essas perguntas precisam ter uma base conceitual para dar um respaldo para aquelas perguntas. Então, elas precisam estar amparadas pelo seu referencial teórico. Então, elas precisam, sei lá, quando vocês criarem as perguntas, vocês precisam desenvolver esse eixo aqui de perguntas, ele foi baseado em tais e tais autores. Então, precisa ter sempre esse paralelo. Não dá para vocês criarem as perguntas da sua cabeça. Tranquilo? Então, façam essas anotações aí, porque depois a gente vai voltar para isso. Mas quem já tiver mais antecipado, precisa ter esse cuidado, tá? Então, conhecimento científico, né, ele pode ser racional, ele deve ser sistêmico, exato e verificável da realidade. E aí, quando a gente está desenvolvendo pesquisa científica, um dos pré-requisitos para ela é que ela possa ser testável. O que significa isso? Quando eu vou desenvolver minha metodologia, você tem que colocar lá o questionário. O questionário tem que vir ao final daquela pesquisa, ao final do TCC de vocês. Além disso, vocês precisam identificar quem é a amostra de vocês, né? Quem for aplicar questionário, quem também for fazer a entrevista, precisa dizer o período de tempo que vocês estão analisando aplicaram, né, fizeram a aplicação daquele questionário, daquela entrevista, daquele instrumento de pesquisa, e precisa detalhar como isso foi feito. Por que fazer isso? Por que deve fazer isso? Porque ela tem que ter essa característica aqui, ó, ela tem que ser reprodutível. Então, toda pesquisa científica, ela tem que ser reprodutível. O que significa isso? Significa que se Larissa desenvolver esse TCC hoje, né, e defender esse TCC hoje, uma pessoa que vem daqui a 5 anos, ele tem que saber como Larissa fez esse TCC, por quê? Porque se essa pessoa quiser replicar esse TCC, ela tem que saber fazer e tem que saber como fazer isso.
Então, eu vou falar aqui do caso que está todo mundo tá trabalhando, Covid, né? A gente tem várias vacinas sendo desenvolvidas por vários laboratórios de pesquisa. Ele tem que ser testável? Tem. Vocês estão vendo que tem a Anvisa mesmo faz vários testes antes de a vacina ser aplicada na população. Ela tem que ser reprodutível? Tem. Então, ele tem que chegar lá ao laboratório, ele tem que saber fazer mais de uma vacina. Por quê? Porque ele tem que atingir o maior número de pessoas. Então, eu não posso fazer uma vacina para uma pessoa ou fazer uma vacina que deu certo e as outras estão fazendo todas erradas. Para garantir que essa vacina ela possa ser aplicada na população, ela tem que ser testável, como já está sendo, e tem que ser reprodutível, porque eu tenho que aplicar ela para mais de uma pessoa. E ela tem que ser determinista. Por quê? Porque ela tem que garantir que tenha que dar aquele resultado. A mesma coisa, né, só que numa dimensão menor, é o estudo de vocês. Então, vocês têm que colocar lá a metodologia de forma que eu possa testar com N pessoas reproduzindo aquele seu estudo, e depois determinista, porque ele tem que encontrar um resultado ao final daquela pesquisa, ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Né, alguém tinha pensado nisso? E outra coisa também que é importante, né, uma das coisas que às vezes que eu sempre bato, principalmente quando eu vou participar de bancas, né, a metodologia está muito clara. E aí, eu vou colocar até aqui no chat, né, uma observação. Vamos supor que vocês estejam aplicando essa pesquisa com um grupo de idosos acima de 65 anos. E essa pesquisa, ela foi aplicada entre julho a setembro de 2021. Certo? E aí eu boto lá, grupo de idosos acima de 65 anos, julho a setembro de 2021, em Maceió, Alagoas. Por que eu preciso deixar isso claro? Porque aqui, ó, quando eu estou colocando que é de julho a setembro de 2021, significa que essas opiniões que estão ali retratadas naquele questionário e entrevista foram durante aquele período de tempo. Se alguém quiser reaplicar aquele questionário com esse mesmo grupo de idosos e essas respostas derem diferentes, mostra que as pessoas evoluíram, mostra que as pessoas mudaram de opinião, mostra uma infinidade de coisas. Isso não desvalida o meu estudo, mostra que simplesmente houve uma evolução de pensamento, uma evolução de comportamento, entendeu? Agora, quando eu não coloco esse horizonte de tempo aqui, eu não defino, né, fica muito mais difícil para eu chegar e falar aquilo de testável, de reprodutível, porque eu não sei como é que foi aplicado, quando foi aplicado. Então, se eu aplicar aquela pesquisa 2 meses depois, eu posso tentar validar o que você realizou, né? E aí, é claro, toda pesquisa, e a gente que trabalha com ciências sociais aplicadas, a gente sabe que o ser humano, ele vai evoluindo. Então, realmente, eu posso aplicar um questionário, posso aplicar uma entrevista, que depois, daqui a alguns meses, a pessoa está pensando totalmente diferente daquela realidade. Então, é importante colocar quando é que seu questionário foi levantado, quanto é que colocar quando a sua pesquisa foi feita. Certo. Se ninguém tiver mais nenhuma pesquisa, nenhuma dúvida, eu vou continuando. Ó, e aí, né, eu coloquei esse slide justamente, ó, o que significa conhecer, né? Porque há muitas maneiras de ver o mundo. O olhar antes da escrita, né, a forma que ele era feita, o olhar de um pintor e o olhar de uma criança. E há tantas outras possibilidades. Então, conhecimento é isso, não tem um conhecimento melhor, não vai ter um TCC pior. O jeito que você vai colocar aquelas informações, aí sim, tem gente que consegue ter uma habilidade melhor na escrita, tem outras pessoas que já têm uma dificuldade um pouco menor, o texto vai ficar mais carregado, ou outro vai fluir um pouco melhor, então são formas de você colocar aquelas informações disponíveis, mas o conhecimento, a informação que está ali posta, há muitas perspectivas e diferencial, né, de pontos de vista mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês têm muitos TCCs e muitos temas, que é engraçado, as mesmas pessoas sempre pontuam, né, as mesmas pessoas não, estou dizendo que tu passa aluno e vem turma de treino e vai sendo desenvolvido, e tem alguns temas que sempre estão presentes, sempre, 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 eu não sei como é que vocês, a criatividade é tão grande que os temas sempre vêm, o mesmo tema, sempre vem, turma passa turma e vem os mesmos temas. Isso é errado? Não, isso não é errado, né? Agora, às vezes, claro que o tema fica um pouco batido, porque é a mesma perspectiva, só que o que acontece? Muito dificilmente, né, muito dificilmente, aquele mesmo olhar de um autor vai ser o olhar do outro. Então, sempre vai ter algo a ser contribuído, sempre vai ter um método diferente a ser colocado, sempre vai ter um público diferente a ser analisado. Então, é o mesmo tema, mas com uma visão diferente. E é isso que eu quero passar aí, ó.
tem visões diferentes, a visão de um pintor é diferente, a visão de uma criança é diferente, uma outra visão, então, a visão de vocês, mesmo com o tema batido, será diferente. Então, mesmo com um tema que já tenha sido muito discutido na literatura, que vocês encontrem muito trabalho, sempre é algo de novo que vocês podem estar trabalhando. E aí, professora, então a gente sempre procura um tema batido? Não. Eu estou dizendo que não, ele não pode, não deve ser descartado, né? Mas se vocês acharem outro tema que ainda é pouco trabalhado, é interessante trabalhar, porque ainda há muito a ser feito e muito a ser realizado em cima dele. Ok? Pessoal, tá tudo claro até aqui? Vão falando, viu? Estou seguindo aqui, não sei, tá todo mundo caladinho aí? Tá sim, professora. Pronto. Dúvida. Tipo assim, eu ainda não decidi qual é o meu tema. Tem alguma dica, assim, para eu definir? Rafael, o que é que você gosta, né? Primeiro a gente tem que falar sobre o que você gosta para saber qual é a dica, né? Professora, eu trabalho com turismo, queria fazer algo relacionado a isso, só que, tipo, definir o meu tema, eu acho que é a parte mais difícil, assim, para mim. Então, se você trabalhar com turismo, você pode chegar lá e ver sobre que ótica você quer trabalhar. Por exemplo, você pode, dentro da cadeia do turismo, a cadeia do turismo tem muitos elementos, né, que compõem essa cadeia do turismo. Você pode examinar sobre a ótica da rede hoteleira, você pode examinar sobre a ótica dos restaurantes, você pode examinar sobre diversas óticas que podem ali estar sendo trabalhadas. Então, cada um desses atores, ele vai ter uma relação totalmente diferente com o turismo. É só verificar se você quer trabalhar com esses elementos, quer trabalhar como o turismo como fonte de melhoria socioeconômica para aquela região, determinada região, estudar algum APL também, no caso o turismo tem um APL específico, né, um arranjo produtivo local do turismo também. Então, tem várias áreas, né, que você pode estar explorando esse turismo. A recomendação que eu daria tentaria pesquisar, né, se você vai analisar o turismo de Alagoas, que outros trabalhos já foram feitos sobre o turismo de Alagoas, quais foram as perspectivas analisadas sobre esse turismo, e aí, com esses trabalhos você analisando, verificaria se tem alguma coisa que você poderia fazer de novo, de contribuir, né, ou algum trabalho que foi feito, mas ainda deixou algumas lacunas de pesquisa, algo que ainda pode ser desenvolvido e ser trabalhado, entendeu? Então, daria para ser feito sobre isso. Entendi, tá certo. Só uma dica, né, que ainda complementar, tem o professor Andrew, né, não sei se é um professor que você gostaria de trabalhando com ele, mas ele está com a aluna do mestrado lá do Profiap, que ele está fazendo um TCC sobre turismo de Alagoas, entendeu? Ele está analisando a cadeia do turismo de Alagoas, então é a dissertação dela. Então pode ser que ele tenha alguma outra ideia mais específica que você poderia estar fazendo sobre turismo. Interessante, tá certo. Obrigada, professora. Nada, fala com o Andrew. Ok? E aí, mais alguém, pessoal? Então, só para vocês verem, né? O tema da Rafaela é interessante que, assim, ela sabe que é turismo, então ela já tem uma grande área que ela tem, que gosta de trabalhar, mas ainda não sabe especificamente o que é que ela vai trabalhar. Então, a dica que eu sugiro, né, principalmente para quem está sem tema, né, que foram que vocês relataram, algumas pessoas lá no chat, dá uma olhada, pesquisa na internet mesmo, entendeu? O que é que vocês já viram, né? Porque pode ser que tenha um trabalho que vocês achem interessante, que alguém desenvolveu alguma coisa lá no Rio Grande do Sul. E aí você diz, olha, tem essa pesquisa lá no Rio Grande do Sul que eu poderia aplicar ela aqui em Maceió. E aí vocês simplesmente podem tentar reproduzir, lembra lá, reproduzível, testável e determinista, vocês podem fazer isso aqui para vocês. Então, nada é complicado. Eu lembro que eu tive uma aluna de TCC, né, que a gente desenvolveu o TCC dela, e ela pegou um questionário que já tinha sido desenvolvido, uma pesquisa que tinha sido feita, né, e a pessoa, eu não lembro qual era a amostra que as pessoas tinham examinado, mas assim, ela chegou e disse, olha, professora, o questionário está aqui, e ele aplicou com um grupo de pessoas num departamento científico. Eu queria analisar com os estudantes de administração. Posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. O questionário foi o mesmo, o tema foi o mesmo, só que o grupo, né, o grupo-alvo de pesquisa foi diferente. Poderia ter sido o mesmo grupo-alvo? Poderia, desde que, né, não fosse, por exemplo, o pessoal tivesse analisado estudantes universitários do Rio Grande do Sul e você estivesse analisando estudantes universitários em Alagoas. E aí você pode, inclusive, fazer até uma comparação desse estudo que você encontrou com resultados que você está visualizando ali. Também é possível
também é fácil de ser desenvolvido, ok? É. Vamos lá. Então, né, o conhecimento, ele é um processo dinâmico e inacabado, que se constrói a partir de ações humanas ao longo do tempo. Por isso que eu estou dizendo que aí os TCCs, os trabalhos que vocês vão desenvolvendo, que vão encontrando, vocês sempre podem dar uma nova perspectiva, vocês sempre podem ter como contribuir com aquele tema, com aquele objeto de estudo. Então, saber ocorre entre todos os povos, independente de raça, crença e gênero, sempre vai ter realmente aquele elemento, o conhecimento, ele traz isso, né, o desenvolver conhecimento, ele sempre pode estar trazendo algo novo para aquela realidade, apresentando novas perspectivas, novas proposições para aquela realidade. Então, o desejo de saber no homem é inato, por isso a permanente reformulação de saberes, a procura de interpretações ou respostas às nossas indagações. Então, quem vai analisar principalmente o seu ambiente de trabalho é tentar sempre verificar algo que poderia ser melhorado, né, como vocês podem estar propondo melhorias, como é que pode ser feito, e no plano de negócio, professor. O plano de negócio já fica muito mais fácil, né, porque você tem a ideia, você quer testar se aquela ideia ela é viável ou não, então você vai partir dessa perspectiva, existe viabilidade naquele negócio ou não, e aí você constrói o seu plano de negócio para testar essa viabilidade. E é engraçado, eu tenho até um colega professor, né, que ele é de Arapiraca, ele fala, olha, eu nunca participei de uma banca de plano de negócio que alguém chegou lá e dissesse, olha, esse aqui eu fiz esse plano de negócio e aquele plano de negócio é inviável. Todos os planos de negócio que eu já participei, né, no caso eu estou falando por ele, que ele participou, todos foram viáveis. Então, também fica atento, porque muitas vezes o nosso querer que aquele negócio dê certo é diferente de ele dar certo. Então, tem que ser feito todo um estudo também, analisando, né, todos os elementos do plano de negócio. Inclusive, tem um modelo do plano de negócio lá no AVA. Dê uma olhadinha, porque não é uma coisa tão simples, é uma coisa que é demorada. E para ele ser válido, né, para ele ser aplicado, ele precisa realmente ser bem construído, porque senão ele fica vazio. E aí, de fato, é um negócio que vão dizer que é viável, não é viável, mas ele não tem suporte, né, com informações para dar esse conhecimento sobre essa viabilidade. Eu vi lá já o modelo de plano de negócio. E aí, o que achou? Vai fazer um plano de negócio, Rafaela? Não, professora, eu pensei em fazer um plano de negócio, assim, mas eu achei que era muito trabalho, sabe? Tipo, para fazer, ia despender muito tempo, porque o plano de negócio demora muito para fazer um plano bem robusto, sabe? Aham. E aí eu acabei desistindo da ideia, e aí, tipo assim, porque eu ia aplicar, né? E aí eu percebi que não tinha necessidade de eu fazer um plano todo, eu poderia fazer só uma parte do plano, que seria mais interessante. Inclusive, pessoal, quem não quer fazer plano de negócio, mas assim, por exemplo, quer fazer só tem um negócio, mas o negócio já está em funcionamento, que muitas vezes o que acontece, que eu já visualizei é isso, já está o negócio em funcionando e a pessoa quer desenvolver o plano de negócio. É bom porque dá um conhecimento, né, maior, mas você pode fazer pedaços de plano de negócio como TCC também, entendeu? Então, você pode analisar, fazer um plano financeiro como TCC. O plano de marketing, né? Um plano de marketing como TCC, entendeu? Um plano operacional como TCC. Então, não precisa desenvolver todo o plano de negócio, você pode pegar só uma parte daquele negócio e ele virar um TCC. Também isso é plenamente possível de ser feito, entendeu? Então, você consegue, por exemplo, fazer um estudo de viabilidade sem estar desenvolvendo todos os mecanismos de um plano de negócio, transformando isso num TCC. Plano estratégico também, né? Também, todas as etapas do plano de negócio, né, você consegue desenvolver ele em parte num TCC. É possível também fazer isso. Então, o valor do conhecimento, ele muda ao longo do tempo. Então, se vocês observarem, né, eu coloquei algumas pessoas aí, né, que fizeram grandes contribuições para a ciência, mas esse conhecimento ele vai sendo evoluído. Algumas hipóteses também que foram desenvolvidas lá atrás, outros estudos já vão sendo feitos e tentando quebrar essas hipóteses, ou então validando essas hipóteses que foram desenvolvidas lá anteriormente. E sempre pode acontecer isso. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme Mente Brilhante, né? Mas o John Nash, né, que é um pesquisador muito da área da matemática e da economia, ele fez grandes contribuições, e uma das grandes contribuições dele é justamente a proposição de que um modelo, né, econômico estava errado, estava equivocado. E aí a proposição da tese dele foi que aquele modelo
era errôneo, era entendido erroneamente e que ele fez proposições sobre aquilo. Então, isso pode acontecer porque todo conhecimento, todo estudo que foi desenvolvido aí, ele tem que estar para ser testado. E a qualquer momento, a gente pode ter aquelas hipóteses que eram validadas ao longo de tantos anos, podem ser mudadas e alteradas. E aí, pessoal, aí eu coloquei aí o medo de ter opinião, né? Minha opinião não é a mesma que a sua, tudo bem? Aí o cara colocou aqui tudo e aí matou o outro. A gente está ultimamente, né, numa fase de grande polarização. Então, por isso que eu estou dizendo que o ideal e é eu recomendado que o trabalho de conclusão de curso não é para se emitir opinião. Então, há diferença entre opinião e argumento. O trabalho de vocês ele tem que estar argumentado sobre aquele aspecto, né? Não é para estar retratando a opinião de vocês. E aí eu estou dizendo isso, né? Que muitas vezes quando eu coloco, né? Quando eu vou ler o trabalho de vocês, em vários trechos, né, que eu espero que isso não aconteça muito, mas quem já pagou essa disciplina no PLE ou com outro professor pode até, às vezes, ter encontrado, né, alguns comentários do tipo fonte. Por quê? Porque tem alguns comentários que a gente sabe, que a gente acha, né, que está ali fácil, que a gente faz alguns julgamentos de valores, e às vezes aquilo perpassa por nosso texto. Mas se forem opiniões, se forem algumas ideias muito fortes, você não pode estar colocando aquilo sem um respaldo teórico, entendeu? Então, não está aqui a pessoa que eu ia situar, que já pagou a disciplina, mas é ter cuidados, né, quando vocês forem colocar alguns comentários no texto, né, ou vocês forem colocar até você pode até ter lido em algum momento, mas cita a fonte. Então, principalmente quando for afirmação, for conceito, afirmações muito pesadas, traz algum dado para embasar aquela informação, ou então é melhor retirar do texto, entendeu? Então, sempre tenta trabalhar nesse sentido. Mesmo que você queira colocar um comentário, né, aquele comentário não pode ser seu, não pode estar ali. Ou você transforma aquilo em informações e você retrata aquilo ali através de um argumento, ou então é melhor você deixar suas opiniões para você e não estar trabalhando aquilo no texto. Certo? Ficou claro? Então, tenham cuidado, né, quando vocês estiverem produzindo, né. Eu sempre encontro ao longo do texto muitas coisas que vocês vão observando, né, que tem ao longo do texto de vocês, principalmente quando eu fizer a correção, eu vou colocar fonte, cadê a fonte disso aqui? Cadê a fonte da outra parte do texto? Por quê? Porque às vezes realmente a gente acha que aquilo ali está claro, que todo mundo já sabe, mas se for uma coisa muito forte, se for uma análise muito pesada, aquilo não pode ser feito por vocês, tem que ter uma fonte, tem que ter algum estudo embasando aqueles dados. E aí, porque aí cabe nisso aqui, ó, compreender que há outros pontos de vista. Então, tem gente que vai enxergar isso aqui como 9, tem gente que vai enxergar isso como 6. E aí, principalmente quem for aplicar uma entrevista, for aplicar um questionário, mesmo que vocês encontrem, né, algumas opiniões que sejam diferentes da sua, você tem que retratar a opinião que está ali sendo posta pelo entrevistado. Quem foi entrevistado foi a pessoa que você quis realizar a entrevista, não está sendo você. Então, tem que deixar esses universos bem pontuados. Mesmo que eu não concorde com um ponto de vista que a pessoa está exprimindo ali na entrevista, é o ponto de vista dela. E isso tem que estar claro, tem que ser retratado no texto. Por isso que a gente está ali descrevendo aquela realidade, colocando aquela realidade que a gente está visualizando, e não o nosso ponto de vista, nem os elementos que a gente gostaria que estivesse. Então, fique sempre atento que a gente tem que estar distante, né, nesse momento do que está sendo retratado. Então, vamos lá. Então, a gente também tem os tipos de conhecimento, né? Então, a classificação dos tipos de conhecimento é só um recurso acadêmico e metodológico. No nosso dia a dia, eles estão presentes em nossas relações sociais. Todos os conhecimentos são produzidos por ações humanas ao longo do tempo histórico. Então, a gente tem um conhecimento de senso comum, que é justamente aquilo ali, é a gente falar, olha, eu lembro que, quando eu estava na dissertação, eu coloquei uma frase, né? Que é aquelas frases bem clichês, que a gente gosta de usar, mas geralmente quando a gente está na academia já não é recomendada, né? Eu estava fazendo um trabalho sobre água, e aí eu coloquei, a água é fonte de vida, né, é essencial para a vida humana, e a minha orientadora foi lá e riscou, né? Ela dizendo, Natália, todo mundo sabe isso, então precisa realmente você colocar isso no texto? Será que todo mundo, né, é um conhecimento de senso comum, todo mundo não sabe que a água é uma fonte de vida, que é essencial para todo ser humano? Todo mundo já sabe, é um conhecimento de senso comum. Entendeu? Então, não precisa estar retratado no seu texto, né, essa afirmação, porque todo mundo já vai saber. Então, é interessante você colocar, sei lá, uma informação que para o texto é curioso. Então, vocês sabiam que 80% da água do planeta é
é destinado para o consumo humano, não sei se é verdade, mas eu estou dando essa informação. Então, a gente poderia partir disso aí para poder construir o restante da ideia. E aí, se eu coloquei lá cerca de 80% da água, quem foi que trouxe aquela informação? Aquilo ali já não é mais senso comum. E aí, isso aí precisaria estar utilizando uma citação para dizer aquela informação. Certo? Então, só fiquem atentos a isso. Outra coisa também que eu estou lembrando. Desculpa, uma dúvida. Tá dando eco aqui, acho que alguém abriu. Zé Carlos, quer falar alguma coisa? Professora? Alguém abriu o chat aí. É porque tá bem baixo o áudio dele, professora. É do José Carlos, né? Não sei, sei que toda vez que eu estou falando aqui tá dando eco. Alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver o microfone, não está conseguindo falar, coloca lá no chat também, que eu leio lá. Tá, tava mudo, né? Você não estava conseguindo me ouvir ou seu microfone, Zé Carlos? Mas você quer falar alguma coisa? Pode colocar aí no chat. Vou continuando aqui, se tiver ao longo do... Não estava ouvindo. Ah, tá. Tá certo. Tá bom. Então, vamos lá. Só continuando, né? A ideia... E aí eu vou dar uma dica só, eu não sei se vocês seguem a página da... Quem tem Instagram aqui, eu acredito que a maioria de vocês tenham, né? Segue a página da biblioteca lá da UFAL, que é muito interessante, CIB UFAL, que ele traz muitas dicas, assim, até salvo às vezes, assim, que é coisas que eu, às vezes, tinha esquecido, às vezes não sabia mesmo, e aí ele traz várias dicas também de como você está desenvolvendo seu trabalho, como fazer uma justificativa, como fazer a introdução, alguns instrumentos também de pesquisa que estão sendo utilizados, ele traz várias dicas, então segue lá o Instagram deles, que fiquem atentos a essas dicas, que é interessante, e muitas vezes salve lá para vocês darem uma olhada também nisso, para relembrarem quando estiver escrevendo o TCC, tá? E aí, só lembrando, né, nesses tipos de conhecimento, né, o senso comum a gente sabe, mas ele não deve estar sendo muito utilizado no TCC, né, porque a gente pode até trazer umas frases ou outra, né, aquela que muitos alunos de administração eu sempre digo que gostam de citar, principalmente quando é prova, colocar a globalização, não sei o que lá, transformou, acabou com barreiras, então sempre quando tem perguntas abertas, eu já vi citar uma das primeiras frases, a globalização mudou alguma coisa, né, porque é conhecimento de senso comum. E aí tem o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, né, que é a utilização através da religião, e o conhecimento técnico, né, que é o que a gente vai sendo, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, o conhecimento que a gente deve estar utilizando é sempre o técnico, né, que é o que traz instrumentos, traz ferramentas também para analisar e ter esse conhecimento. Aí só colocando o conhecimento científico, né, que é o técnico, né, que é o que a gente vai utilizar, que é o campo das representações abstratas que conferem sentido às angústias e inquietações da consciência e desvelam o modo de determinada cultura entender e interpretar a sua própria existência. Outra coisa também que é importante, né, que principalmente quem for trabalhar o TCC, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa na base de dados, né, lá no Google Acadêmico, no portal de periódico da CAPES, estiverem fazendo a pesquisa de vocês, ficarem atentos, porque pode ser que vocês peguem outros estudos, né, de outra cultura, né, e aí tem algumas opiniões muito fortes e muito diferentes na nossa realidade, mas isso é tudo justificado pelo aspecto cultural. Então, sempre fiquem atentos a isso que podem estar acontecendo, para que vocês não sejam levados ao equívoco por causa desse aspecto cultural também, que envolve determinados tipos de pesquisa. Certo? E aí eu coloquei só isso aí, que eu acho interessante, ó. Como observamos tipos de conhecimento na prática? E tem lá, eu sou a favor da pesquisa a partir de células-tronco. Aí outra pessoa fala, não acredito em Deus. Tomar um chá de boldo é ótimo para enjoo. E esse aqui é o conhecimento o quê, pessoal? Esse aqui é o senso comum, né? Que muita gente já disse, né? Às vezes não tem estudos técnicos, não tem estudos comprovatórios, não tem estudos, não tem base científica, mas é o conhecimento, às vezes, de senso comum, que muita gente vai perpassando por gerações. Então, aí tem lá, sou contra a pena de morte, acho injusto. Então, isso aqui são elementos que vocês podem estar discutindo numa mesa de bar tranquilamente, e aqui não tem problema de você estar discutindo isso aqui. Mas isso aqui, se eu for levar lá para um trabalho científico, eu tenho que estar lá. Eu sou a favor de pesquisa a partir de células troncos, por quê?
qual é a base teórica que me dá informação, quais são as informações que eu tenho para legitimar se você é a favor, se você é contra, né? Quais são os dados que você tem para estar fazendo esse tipo de afirmação. A mesma coisa aqui do chá de bolo. Ele é ótimo para enjoo. Com qual foi feito, quantas pessoas foram entrevistadas, quantas pessoas foi feito esse estudo aqui para tentar validar se a viabilidade, né, se a ciência, né, que o chá de bolo realmente, de fato, é bom para enjoo. Quem foi examinado, quem foi feito, com quem foi feito o experimento, qual foi o grupo que foi examinado, foi crianças, adultos, não sei o quê, quando isso foi feito. Então, tudo isso eu tenho que ter uma base científica para poder fazer esse tipo de afirmações. Sou contra a pena de morte. Por quê? O que é que tem a pena de morte? Quantas pessoas já foram colocadas, morreram, né, injustamente? Qual é o percentual disso? Aonde estão essas informações? Então, tudo isso eu tenho que estar pontuando com dados, né? Então, se eu vou fazer isso, vou assumir essa premissa lá no meu TCC, eu tenho que estar embasando isso, eu tenho que ter esses dados para poder corroborar com essas afirmações. Certo? Então, resumindo, conhecimento não vem de enciclopédias e bibliotecas, nem o leite vem da padaria, leite vem de vacas, e o conhecimento do processo científico. Essa é uma frase, né, que o R.C. Anderson, ele fala, né, que o conhecimento, ele vem do processo científico, vem da pesquisa científica. Então, as enciclopédias que estão lá, os dados que estão lá em bibliotecas, eles, em algum momento, eles não chegaram ali prontinhos, eles teve todo um processo científico por trás, desenvolvendo para se chegar a essas pesquisas e a essas afirmações. Ou seja, esse é continuado e realizado através da pesquisa científica. Então, ele não vem pronto, então a gente sempre tem que estar trabalhando. Por isso que eu falei lá do artigo, né, quando a gente vai trabalhar com artigo, que a gente não usa muito, né, aquelas enciclopédias, aqueles livros que estão lá na literatura. Quando o artigo ele precisa estar com a pesquisa mais recente, o que está sendo feito com aqueles dados recentemente. Por quê? Porque pode ser que muitos daqueles dados que tem em livros, eles já estejam obsoletos. O livro, às vezes, tem releitura, às vezes tem edição, mas às vezes a edição demora, às vezes você pega uma edição mais antiga, e os artigos não. Os artigos, eles estão sempre pontuando o que há de mais recente. A pesquisa científica, o que é feito, o que é publicado, então sempre tem novidades sobre aquele mesmo assunto. Então, quando vocês forem trabalhar, quando vocês estiverem desenvolvendo o TCC de vocês, e aí muita gente ainda pega artigo lá de 90, né, tem TCC que eu já vi com artigos e trabalhos e textos de 80, pessoal, 80, né, tem mais de 30 anos aí, será que não teve nada que mudou, né, nesse tipo de conhecimento, não tem pesquisas mais recentes sobre aqueles dados? Tem gente que, se vocês pegarem até de 2000, então já tem 20 anos aí, 21 anos, né, sobre aquela mesma pesquisa, não tem nada mais recente, então sempre vai ter algo mais recente que vocês vão estar podendo estar trabalhando. Então, eu sempre digo, se vocês quiserem, né, quem vai trabalhar com artigo, quem vai trabalhar com TCC, quem vai querer utilizar essa pesquisa para publicar depois, pega 5 anos para cá. Então, né, 5 anos para cá já é o suficiente, já tem muita informação sobre o seu tema nos últimos 5 anos. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tá claro? Ó, aí eu coloquei aí só os métodos científicos, né, como geralmente ele é feito. Então, a gente parte primeiro da observação, né, então eu observo aquela realidade, por isso que é interessante, né, gente que não está entendendo qual é o tema que quer ser feito, dá uma olhada, o que é que está sendo colocado aí nas notícias, né, o que é que saiu de última notícia, se você tem acesso àquela informação, ou lá no seu ambiente de trabalho. Eu lembro que nas turmas passadas, tem um aluno que estava fazendo sobre o teletrabalho, tinha aluno que ia examinar a Covid, né, como é que a Covid estava trabalhando e ia impactar determinado grupo. Então, tem várias coisas que são atuais, que você consegue observar, escolher um tema de acordo com a realidade no qual vocês estão inseridos. Então, a observação, ele vem através da experiência prévia sobre aquilo. E aí você tem a possibilidade de fazer perguntas, né, diante dessa observação, isso realmente melhora, isso aqui piora, isso aqui tem como ser testado, isso aqui tem como ser validado, para você poder construir a sua hipótese, né. Às vezes, né, a gente observa que antes era muito comum a gente ter trabalhos que desenvolvem hipótese. A gente usa muito hipótese, principalmente para quem vai fazer testes estatísticos, até para saber se aquela hipótese vai ser validada ou não. Acho que quem pagou estatística lembra, né, que tem os tipos de erro H0, erro H1,
está muito relacionada com a hipótese que vai ser desenvolvida. E aí, essa hipótese, ela já foi provada, ela é testável, e aí você pode fazer experimentos para tentar fazer, verificar essa hipótese, experimentos controláveis, se vai ser um experimento observacional, como é que vai ser isso, mas tudo isso está aqui, ó, através do método científico. Então, fiquem atentos, né, como é que você vai escolher o método que vocês vão estar trabalhando, mas sempre, para quem tem dúvidas, principalmente sobre o seu tema, é olhar a realidade, tentar identificar a realidade no qual está inserido para poder, algo que você gostaria de estar trabalhando, para poder escolher o tema, né, que vocês pretendem estar examinando. Ó, então, só para uma frase de Albert Einstein, né, nenhuma experimentação, por mais intensa e precisa que seja, pode provar minhas ideias. Um único experimento todavia, pode demonstrar que eu estou errado. Então, é isso, a pesquisa, ela trabalha muito isso, né, então, por mais intensa, precisa que seja, os argumentos, né, os métodos do Albert Einstein, eles não podiam, né, no primeiro momento, ele não podia ser provado, porque era algo que ele novo, que ele trouxe ali para aquela realidade naquele momento. Mas hoje tem vários estudos, né, que de fato já provaram que algumas daquelas ideias desenvolvidas por Albert Einstein estavam equivocadas. E aí é justamente, um único experimento pode demonstrar que toda aquela ideia que eu não consegui provar, ela pode estar equivocada. E isso que a pesquisa ela tem com esse objetivo de sempre estar tentando validar as ideias que já foram feitas, tentando replicar o que já foi desenvolvido. E aí a gente entra aqui nesse ponto. Então, a pesquisa ela deve evidenciar uma dúvida, problema, questões sem soluções, dados importantes para a ciência, aplicação de uma metodologia científica adequada e a obtenção de solução de dados, parâmetros e respostas. Para quem já tem tema, né, e aí eu sempre vou pedindo alguma coisa a mais nas próximas aulas, eu quero na próxima aula, para quem já tem tema, a definição do objetivo do trabalho. Então, quem já tem tema, quem só tem orientador e não tem tema ainda, na próxima aula eu vou querer o objetivo, entendeu? Então, objetivo, só lembrando que o objetivo eu vou mostrar daqui a pouco, geralmente ele começa com o verbo no infinitivo, e aí eu quero que vocês definam o objetivo de vocês. Por quê? Porque tudo isso a gente já tem um prazo, né? Vocês estão lembrados quando é que tem que entregar a AB1? Olha aqui. Dia 6 do 4. Isso, 6 do 4. Então, a gente tem menos de um mês aí para vocês estarem fazendo o primeiro capítulo, né, do projeto, né, para quem vai fazer o TCC convencional, que é a grande maioria. Então, o objetivo é só uma das primeiras partes. Mas para eu chegar no objetivo, já ter um objetivo bem definido, bem claro, é que depois eu tenho que entender o primeiro problema, né, já vão lendo sobre o assunto para definir, né, fazer a caracterização, ó, dúvida, problema, né, as questões sem soluções, para poder chegar nesse objetivo. É essa primeira parte aqui que vocês vão começar a trabalhar. Então, na semana que vem, né, para quem não tem tema ainda, não tem orientador, cuidem de providenciar isso, cuidem de correr atrás disso, porque eu vou querer o objetivo geral. Quero o objetivo geral. Uma dúvida, referente à AB1. Vai precisar necessariamente em cima do TCC original, porque no meu caso é plano de negócio, aí no caso eu não posso aproveitar a ideia, é isso? Não, mas assim, eu disse que tem as duas coisas, né? Quem vai fazer o TCC, faz o TCC. Quem vai fazer o plano de negócio tem que providenciar para a AB1 o sumário executivo. Certo, beleza. Entendeu? Que é essa primeira parte, ó. Se vocês analisarem quem abriu um plano de negócio, deixa eu só fechar aqui, ó. Deixa eu fechar esse slide e eu volto já com ele. Deixa eu ver se abre aí. Tá enxergando já? Sim, sim. Pronto. Quem vai fazer TCC entrega a primeira parte, o primeiro capítulo do TCC, que é introdução, problemática, justificativa e objetivos e uma parte da metodologia, que é um capítulo só, mas vai começar aí só para eu ter uma ideia. E para quem vai fazer o plano de negócio, vai entregar essa primeira parte aqui, ó. Primeira parte, descrição do negócio, é o que vai entregar agora. Então, a oportunidade do negócio, explicando como será o seu negócio, qual é a necessidade pessoal,
qual é a estrutura organizacional, qual é a missão, visão e valores do empreendimento. Entrega essa primeira parte, ok? Aí, depois, aqui tem o conceito de negócio, não entrega agora, não é a B1. A B1 vai até esse tópico aqui, 1.5. Certo? Para quem vai fazer o plano de negócio, primeira parte do plano de negócio que já tem lá no AVA. Para quem vai fazer o TCC, primeiro capítulo do TCC. É isso. Entendeu? Beleza. Aí, quem vai fazer o plano de negócio, né? Você não vai ter um objetivo geral. Eu vou querer saber o quê? Para a próxima aula, é isso aqui, ó. Vai construindo a missão, qual é a visão e quais são os valores do empreendimento. É isso que vocês devem estar me entregando na próxima aula. Então, vai lá qual é a missão do seu negócio, enquanto o pessoal está entregando os objetivos gerais. Dúvida pessoal? Nesse processo, alguém não entendeu? Entendi, professora. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu queria mostrar. Vamos lá. Isso aqui tudo está lá no material, viu, pessoal? Isso aqui já está no AVA. Como eu disse, eu não vou seguindo uma linha cronológica do que está lá, não, né? Mas, ó, só para vocês, já que vocês vão ter que apresentar, esse objetivo, ele pode ser mudado. Então, quando vocês estiverem fazendo lá todo o TCC de vocês, depois dá uma olhadinha para ver se vocês, de fato, né, quando concluírem, vocês, de fato, alcançaram aquele objetivo geral. Mas ele é importante a gente ter ele bem claro e bem definido, por quê? Porque nos objetivos específicos são os elementos que eu vou chegar, né, definir para alcance desse objetivo geral. Então, eu só crio os objetivos específicos a partir do objetivo geral. E o objetivo geral, ele vai me dar uma ideia do que é que eu preciso fazer como metodologia para alcançar esse objetivo geral e os resultados para o alcance desse objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele precisa estar bem definido e bem delimitado. Então, o objetivo, ele é um resultado a ser alcançado e o que se pretende com o trabalho. Então, o que é que se pretende com esse trabalho? Então, analisar, verificar uma realidade, então, precisa estar bem claro. Então, ele é um dos primeiros passos, né, que devem ser definidos. E aí, muita gente fala, professor, o título, eu defino logo no início? Não, o título você pode mudar a qualquer momento. Inclusive, geralmente eu digo, pode deixar um título fictício, né? E muita gente, quando vem assinar aquele termo de orientação, coloca, o título que eu coloco? Eu digo, coloca qualquer um, porque esse o título é o de menos. Quando o trabalho está pronto, é que você diz, olha, o título que retrata aquele trabalho é esse aqui. Então, tem que estar, aquele título, ele pode ser mudado. Agora, o objetivo, ele precisa estar claro e bem específico logo no início. Então, ele deve ser redigido com o verbo no infinitivo, como eu falei, tipo de objetivo. Tem o objetivo geral, ao se alcançado da resposta ao problema, né, que vocês vão poder estar identificando, e o objetivo específico são metas cujo fim é chegar à realização do objetivo final, apresenta caráter mais concreto e operacional. Já o objetivo geral, ele será alcançado da resposta ao problema. Por isso que eu disse que vocês, para me trazerem um objetivo geral na próxima aula, vocês já precisam ter um entendimento do problema. Qual é o problema que vocês estão visualizando com aquele seu tema, e aí vocês conseguem propor um objetivo geral em cima dele, certo? E aí entra lá. Então, os verbos que eu posso ter como objetivo geral: compreender, rediscutir, estabelecer, contribuir, ampliar, refletir, confrontar, discutir, enfocar, possibilitar, reconstruir, compor, e um que eu uso muito que é analisar. Então, eu gosto muito do verbo analisar, porque eu consigo analisar aquele cenário no qual estamos diante, entendeu? Mas isso aqui só são alguns verbos, né, que a gente pode utilizar como objetivo geral. A gente tem alguns verbos também que eu coloquei lá como objetivos específicos, mas aí fica aí a critério de vocês, porque eu já vi muita gente que repete o mesmo verbo em todos os objetivos específicos. Aqui dá uma lista também que vocês podem utilizar de sinônimos também de alguns verbos. Eu sempre também, como prática da leitura, né, para você escrever, você tem que saber ler, gostar de ler, para poder ter um vocabulário mais extenso, né, para poder redigir melhor, se você tem um hábito da leitura, fica também muito mais fácil. Uma das coisas também que eu gosto de deixar como dica, né, para os meus alunos, é sempre estar à mão com um dicionário dos sinônimos.
Porque o que acontece? Muitas vezes quando você está redigindo, vocês têm a gente tem, né, e eu digo também, porque se vocês assistirem esse meu vídeo, vocês vão ver que eu tenho vários vícios de linguagem também, e esses vícios de linguagem, eles vão para o texto. Então, às vezes, a gente tem uma palavra que a gente gosta e a gente fica repetindo ela várias vezes, e é ruim para o texto, entendeu? Fica pesado para o texto quando a gente utiliza aquela mesma palavra, principalmente no parágrafo. Então, usar a mesma palavra várias vezes, o texto fica pobre e mostra que você não tem elementos textuais para contribuir e deixar aquele texto mais rico. Por isso que quando eu estou escrevendo, eu sempre gosto de deixar ali um dicionário sinônimo e eu vou consultando, olha, já falei essa palavra 2 vezes, então alguma outra palavra, algum outro verbo que eu possa estar substituindo que deixe esse meu texto mais rico. Façam isso, porque fica melhor. A escrita flui melhor quando eu utilizo esses tipos de atividades, esses tipos de regrinhas, né, que não é regrinhas, mas torna o texto muito mais simpático para vocês estarem apresentando. Então, com base, né, no que a gente está falando aqui, eu não coloquei a problemática, isso aqui a gente vai falar mais para frente, mas cheguem lá e tragam na próxima aula o objetivo geral para ser discutido. Certo? Pronto, muito obrigada, Daniel. Dicionário de sinônimos aí, Daniel colocou. É importante vocês terem esse dicionário de sinônimos, né? E aí, vocês, quando vocês estiverem lá, lembra que eu disse, uma das dicas que eu disse lá é sempre estar escrevendo e depois vocês parem para ler. E ainda eu vou mais, escrevam num dia e só leia no outro dia, porque vocês vão estar com a cabeça muito mais clara. E aí pode ser que vocês encontrem várias palavras também, né, que vocês possam estar trocando para deixar esse texto fluindo muito mais fácil. Isso, pessoal, é hábito, né? Isso, pessoal, é construção. Então, vai ser um pouquinho complicado, às vezes a gente tem alguns vícios, mas a gente vai diminuindo esses vícios. E depois, mas não se prendam a isso logo no início. Então, começa a construir esse processo, vai definindo esse processo, e depois vocês voltam, né, para poder estar refinando esse material que foi desenvolvido. É sempre assim. Ok? Agora, eu só estou preocupada, né, só lembrando, né, que a gente tem um mês aí, para quem não tem tema, já vai pensando, né, sobre isso, né, já vai vendo algo que gostaria de trabalhar, não precisa ser um tema extraordinário, não precisa ser nada de outro mundo, pessoal. Quem não tem ideia, já bota no Google Acadêmico, como eu disse, né, uma visão sobre isso, para vocês já irem tendo alguns outros trabalhos de referência. Tenta sempre buscar artigos científicos, não se prenda a TCC, não se prenda a tese, não se prenda a dissertação, para vocês usarem como base de consulta. E aí eu digo por quê? Porque às vezes, né, quando a gente está nesse processo de construção, e a gente já pega um material desse denso, pronto, a gente acaba sendo levado por um viés muito grande de tentar replicar o que está ali posto. Isso, quando eu quero falar de replicar, é o seguinte, eu peguei uma dissertação, nossa, a dissertação está muito parecida com o que eu quero falar. E aí eu vou lá, pego o mesmo sumário executivo e coloco lá no meu trabalho. E isso é ruim, por quê? Porque pode ser que aquilo ali, aquela dissertação, já tem algo mais novo, já tem algo mais recente, e você está preso, né, àquela estrutura que já foi criada. Então, tenta sempre utilizar aquilo, pode usar, mas sempre tente deixar livre aquilo ali para você mesmo estar propondo as suas ideias, algo que você quer estar discutindo, certo? Alguém quer falar alguma coisa, né? Tá tranquilo até aqui? Tem dúvidas? Tá então, tranquilo para mim, professor. Pronto. Então, deixa eu só colocar isso aqui, que eu acho importante para quem não tem tema, né? Só para mostrar como é feita a delimitação do tema. Deixa eu mostrar aqui. Certo, vamos lá. Então, para quem ainda não tem tema, ou ainda para quem o tema está muito amplo e você quer delimitar o tema, né? Tem esse slide que eu acho bem interessante para quem quer definir o tema. Dê uma olhadinha, que aí a gente vai falar aqui, ó, delimitação do tema, a escolha do tema. Eu quero falar e eu gosto sobre educação. Eu queria falar sobre educação, professora. Só que educação, vocês percebem que educação é um tema muito amplo. Aí, para vocês terem uma olhada, vamos lá. Tema, a partir de um tema geral, educação, eu vou lá para trabalhar com a minha delimitação. Eu tenho educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, dentro desse meu tema inicial, que é educação, e aí isso aí vai lá, Rafaela, turismo. Turismo tem amplão. Então, eu vou lá delimitar qual é o tipo de turismo que eu quero. Turismo ecológico, turismo de aventura, tem vários tipos de turismo, você tem que trabalhar ali qual é o tipo de turismo que você está querendo delimitar. E aí eu tenho lá, dentro da educação, eu escolhi ensino fundamental, olha, então eu já parti de um tema amplo e vou lá para o ensino fundamental.
Só que o ensino fundamental, ele ainda também ele é amplo. Eu tenho o ensino fundamental do 1º ao 3º ano, tenho do 4º ao 5º ano e tenho do 6º ao 9º ano. Percebem que eu já saí da educação, ensino fundamental, e agora eu vou delimitar ainda mais, do 1º ao 3º ano. Vou fazer uma nova delimitação do tema. Por quê? Porque quando eu estou analisando a educação, eu posso estar trabalhando com dificuldades de aprendizagem, indisciplina ou relação professor-aluno. Então, percebam que eu já defini qual é a educação, qual é o tipo de área que eu vou estar lá, né, o cenário, né, qual eu vou examinar, depois o período, né, que eu vou estar analisando primeiro, e agora eu vou qual é o tipo de problema, que aí entra lá na relação professor-aluno. Só que aí, essa relação professor-aluno ainda é muito ampla. Então, eu tenho lá, o que é que eu vou examinar nessa relação? Práticas pedagógicas, formas de avaliação ou a gestão da sala de aula. Porque eu posso ter lá na relação professor-aluno como é feita a sala de aula, como é a gestão dessa sala de aula, quais são as práticas pedagógicas adotadas ou as formas de avaliação. Então, eu estou analisando aqui as práticas pedagógicas. E aí eu faço uma nova delimitação. Eu vou analisar a leitura, escritas ou conhecimentos específicos nessa prática pedagógica. E aí eu não, vou analisar somente a leitura. E aí agora eu tenho o meu tema. Então, o meu tema, a importância da relação professor-aluno na formação de práticas de leitura nas séries iniciais do ensino fundamental. Percebeu? Quem está lendo esse tema sabe exatamente o que é que vai ser, aonde é que vai ser aplicado e o que é que vai ser analisado? Vocês conseguem ter essa percepção só lendo esse tema aqui, esse último tema aqui em vermelho? E aí, pessoal, vocês conseguem observar isso? Só olhando em vermelho, vocês conseguem ter essa percepção? Sim. Ficou muito mais claro, porque olha só, eu estou lá, a importância da relação professor-aluno, então eu sei que essa pesquisa, ela vai examinar professor e aluno, né, na formação de práticas de leitura, então eu sei o que vai examinar, vai ser o ato da leitura, e eu sei que vai ser nas séries iniciais, então vai ser com quem? Com ensino fundamental? Não, tá ali dizendo ensino fundamental, então eu já sei que é ensino fundamental, séries iniciais, relação professor-aluno e leitura, então tudo isso já está bem claro no tema que eu vou estar trabalhando. Deixa eu só responder aqui a resposta da Mariana, que eu falei na aula passada. As avaliações já foram definidas já, então vai ter que entregar o primeiro capítulo para quem for fazer TCC e o capítulo 1 para quem for fazer plano de negócio. Não é obrigatório ser em dupla, eu coloquei para ser em dupla principalmente porque o tempo é mais curto, então quem não tiver tema, não tiver orientador, já se junta com alguém, mas aí depois vai ter que fazer um novo trabalho, né, quando for fazer o TCC. Não é obrigatório ser em dupla, Mariana, então eu deixei a critério de vocês, porque quem quiser faz em dupla, quem não quiser não faz, entendeu? Eu até falei na aula passada que, assim, eu, Natália, particularmente, eu faria sozinho já para utilizar esse meu trabalho como TCC futuro, para não ter que trabalhar com nem fazer retrabalho, entendeu? Porque quem for fazer, né, pronto, quem for fazer, por exemplo, se for fazer em dupla, né, se os dois não quiserem usar como TCC, ótimo, né, e começa fazendo um novo trabalho depois, você vai ter todo um trabalho e vai abandonar aquele lá. Se uma das duplas quiser utilizar, né, esse TCC como TCC, beleza, isso precisa estar acordado desde o começo e aquela outra pessoa que não vai utilizar, ela vai ter que fazer aquilo tudo de novo, sozinha agora. Então, só fiquem atentos a isso, que é uma das formas que eu coloquei, né, só para, porque como a gente está mais curto, né, para tentar dar agilidade, mas não é obrigatório, tá? Exatamente. Então, se tem opiniões diferentes, aí é que é melhor fazer cada um por si mesmo. Certo? Então, quem quer falar, quem não sabe o tema, olha, parte desse gráfico aqui, parte desse processo de construção e delimitação do tema, ou então quem está com um tema muito amplo, ainda não conseguiu delimitar, faz isso aqui, ó. Tenta definir quais são os temas, quais são as áreas que vocês podem estar trabalhando, porque aí fica mais fácil, inclusive, para quando vocês forem começar a ler. Quando vocês forem procurar material para ler, para vocês não estarem lendo tudo sobre educação, tudo sobre ensino, e aqui também as práticas são muito diferentes. Ensino superior é muito diferente da educação infantil, muito diferente do ensino médio, muito diferente do ensino fundamental. Então, se eu estivesse trabalhando, né, comecei meu TCC agora e fosse ler sobre tudo isso aqui, eu ia perder muito tempo. Então, é melhor partir, né, delimitar o tema antes de fazer essa pesquisa.
Ô, professora, Oi. então, no caso, seria tipo assim, escolha do tema, é tipo, turismo. Aí eu posso ver, tipo, delimitação do tema, tipo, pousada, hotel, sei lá, praias, é isso? Tipo, como Antes, seria? antes disso, eu faria o seguinte, Rafaela, turismo. Tem lá, turismo de negócios, me corrija se eu estiver errada. Turismo Isso. ecológico, não é isso? Turismo de Tem viagens, né, de lazer. turismo de lazer, então você tem que escolher um desses turismos aí, antes de tudo. Entendeu? Aí vamos supor que eu Verdade. escolhi turismo de negócio. Aí, dentro do turismo de negócio, o que é que você vai querer examinar dentro do turismo de negócio? Como é esse público, né? Seria o que é que você queria fazer? Com rede de hotéis, com restaurantes, com centro de convenções, com o que é que eles gostam de fazer na vida noturna. Então, teria outras opções que você teria que delimitar, entendeu? E aí você Entendi. extrai novamente isso, aí já vai definindo. Então já sabe qual é o turismo, já sabe qual é o elemento desse turismo que você quer examinar, e aí você vai especificando ainda mais. Pois é, não precisa ler tudo, porque realmente, se vocês forem ler tudo, vocês vão perder muito tempo. Vamos supor que, vou citar o caso da Rafaela, que a gente está falando de turismo aí. Ela quisesse começar a trabalhar com turismo, né? O tema dela é turismo, então é um tema muito amplo. Então, vamos supor que o que é que ela vai ler? Ela vai ler sobre turismo ecológico, sobre turismo de aventura, sobre turismo de lazer, sobre turismo de negócio. Tem sentido ler esse monte de coisa? Não tem o menor sentido. Então, ela já começa a filtrar sobre isso. Então, eu escolhi fazer sobre turismo de aventura. Então, eu vou lá, já sei sobre turismo de aventura, ela agora já vai começar a pesquisar sobre turismo de aventura. Só que esse turismo de aventura ainda é muito amplo. Por quê? Porque aí envolve vários outros subsetores dentro desse setor. Ela pode examinar a rede hoteleira, restaurantes, como eu falei, aí ela vai e pega só a rede hoteleira. Então, o que é que tem de turismo de aventura examinando a rede hoteleira? Então, eu já filtrei e já vou ler agora especificamente o que eu quero. Pois é, então, empreendedorismo, eu recebi um e-mail de um aluno recentemente, não é nem do curso de administração, é do curso de sistema de informação, que eu sou professora também lá, e ele disse, olha, professora, eu quero trabalhar com empreendedorismo digital. Eu disse, primeiro que eu disse, se for nessa área, eu não tenho como contribuir. Mas se você quiser analisar o empreendedorismo digital sobre os impactos financeiros nas organizações, aí já me interessa, entendeu? Mas olha, empreendedorismo digital, cara, é muito amplo. O que você vai querer examinar no empreendedorismo digital? Vai ser em que área? Vai ser em que setor? Entendeu? Setor de construção civil, setor de alimentação? Qual é o setor? Porque só isso aí já vai me dar infinitas possibilidades e os comportamentos podem ser muito diversos entre um setor para outro. Então, tenta definir aí qual é a área antes de tudo. Qual é os elementos? Vai fazendo tudo isso aqui, construindo esses temas nessa perspectiva. Certo? Eu vou só dar um exemplo aqui, deixa eu até, acho que, não sei se eu acho aqui, vamos ver aqui. Ó, tô com, o Arthur é meu aluno, né, a gente vai desenvolver o TCC. A gente teve essa ideia semana passada, né, o tema ainda está muito amplo aqui, ó. Se vocês olharem, né, no mercado acionário brasileiro, a gente pode definir, aí tem vários escopos que a gente pode definir, o horizonte de tempo que a gente vai querer restringir, muito provavelmente a gente vai fazer isso com o Arthur, se a gente vai querer analisar os setores, se a gente vai querer analisar as economias, qual tipo de empresa, então tem várias outras áreas que a gente ainda vai ter que definir para delimitar esse tema. Eu, geralmente, nesse assunto do Arthur, acho que a gente vai definir, talvez, o horizonte de tempo, né, porque aí já não fica muito mais amplo para ele estar examinando, né, e já dá para fazer uma discussão melhor. Mas a ideia é realmente que vai fazendo todos esses aspectos, esses filtros, ao longo do caminho, porque fica mais fácil ser trabalhado. Então, olha, só para a gente encerrar a aula de hoje. Então, a explicação da escolha do tema, ele deve ter o nível de abrangência da pesquisa, qual é a delimitação, definição clara do que vai ser abordado e quais os aspectos serão considerados, a viabilidade de execução da proposta, destaque aos aspectos originais da pesquisa, vínculos do tema a um quadro teórico, então, o que é que vai embasar a sua pesquisa, qual é o elemento teórico que você vai estar analisando, e utilidade e necessidade da realização da pesquisa, qual é a motivação da escolha da temática, a relevância da pesquisa e a contribuição da pesquisa.
Por que eu estou listando esses 3 aspectos? Porque quando vocês forem escrever a introdução, isso aqui tem que estar bem claro lá no seu trabalho. Certo? Quando vocês forem escrever lá, vocês vão trabalhar o tema, porque depois, quando vocês forem passar isso aqui para o papel, eu preciso dizer qual é a motivação da escolha da temática, e aí não é a sua motivação, viu, gente? Eu já olhei trabalhos que falam, porque eu gosto de trabalhar daquele tema, não me interessa, eu não quero saber a sua motivação, não. É qual é a motivação com base no respaldo na literatura. O que é que tem a ser feito, porque esse tema é interessante, quais são os estudos que foram feitos, quais são as lacunas de pesquisa, qual é a relevância da temática, entendeu? Que outros autores já falaram sobre aquela temática, e aí qual é a contribuição dela, qual é a contribuição que ela pode ser gerada, a contribuição para a sociedade que aquela pesquisa pode ser gerada. Então, o eu gosto não vai ser utilizado por aqui. Tranquilo? Deixe o eu gosto para vocês, assim, gostem de trabalhar na área e tal, acho interessante, mas não é o que a gente vai utilizar aqui. Nesse caso particular, não vai poder entrar o eu gosto. Certo? Dúvidas, pessoal, por aqui? Então, a gente encerra a aula de hoje. Quem não tem tema, começa a fazer isso aqui, a pensar nisso aqui, e já quer os objetivos lá na próxima aula. E aí, só uma pergunta, né? Professora, a senhora vai pontuar isso aí, esse objetivo? Não, né, pessoal? Isso aí que é uma atividade, até para você fazer com que vocês se mexam, que vocês exercitem, né? O que eu vou pontuar é lá no dia 6/4, o trabalho de vocês. Então, é só para vocês já irem se mexendo e tentarem sempre estar desenvolvendo algumas coisas aos poucos, porque realmente, se for desenvolver isso de última hora, pode ser que venha um trabalho, né, não tão bom. Então, vão fazendo aos pouquinhos, um elemento de cada vez. Ô, professora, Oi. a gente vai fazer os objetivos. Depois de ser analisado, tipo, esses objetivos, tipo, você vai dar um feedback? Depende, né? Se a gente falar alguma coisa ou outra, eu posso falar muito superficialmente de cada um deles. Eu só vou falar, de fato, né, no dia da avaliação. É só para a gente fazer uns comentários de modo geral. Inclusive, vocês mesmos estão colocando aqui, vocês podem, ou você pontuar, Rafael, o seu objetivo geral, e o Lucas dizer, olha, eu acho que está muito amplo isso aí. Entendeu? A gente pode ter esse exercício aqui, é até bom para vocês, né? Estarem examinando do colega, porque aí fica como elemento de crítico, né? E fica mais fácil até para você definir, o dele não está muito bom, acho que está muito amplo, o meu está bom, está muito amplo, e aí vocês vão construindo em cima disso, certo? Eu só disse, como eu disse na aula passada, eu vou refrisar, né? Vou colocar novamente esse aspecto que eu acho importante. Não me mandem para o e-mail, né? Professora, fiz a introdução, fiz a problemática, dá uma lida aí para a senhora analisar. Eu não faço isso, ok? Não estou aqui como consultora particular de ninguém. Então, quem tem esse papel de fazer isso é o orientador de vocês. O que eu vou fazer é no dia 6/4, vocês vão me enviar esse trabalho, eu vou analisar uma vez para pontuar para a nota. Então, se cada um estiver me mandando, eu faço os comentários e tiver nessa correção, eu não termino nunca. Entendeu? E eu também aqui, essa turma hoje tem 20 pessoas. Mas vamos supor, está matriculado acho que mais de 30 pessoas. Então, fazendo esse trabalho, eu não faço mais nada. Então, eu tenho outras coisas para fazerem, tenho os meus alunos, né, de orientação, e esse sim eu vou lá, se chegar alguém e disser, professora, meu objetivo aí está claro, dá uma lida aí na minha introdução, para ele sim eu vou ter esse trabalho e a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Para o restante da turma, dia 6/4, a gente faz a avaliação, eu mando uma vez, depois vocês melhoram, já entregam para B2, a gente vai trabalhar nesse sentido. Não tenho como estar analisando pormenores de cada um. Para isso, tem um orientador de vocês, certo? Ficou claro isso? A gente conversou na aula passada e eu sempre gosto de deixar isso registrado. Então, Rafaela, definiu o seu objetivo geral, apresenta lá para o seu orientador, vai construindo com ele, e aí, se não quiser, não tem problema. Então, ainda não tem orientador, dia 6/4, me manda tudo que eu digo. Isso sim, se está fechado, se está amplo, dentro do meu conhecimento a priori, também é outra coisa. Tem muitos temas aí que não é o meu objeto de estudo. Então, eu não sei muito sobre RH, não sei muito sobre marketing, não é o meu objeto de estudo, não é o que eu tenho facilidade. Eu vou examinar termos mecanicamente, né, termos técnicos de metodologia. Se está amplo, porque eu consigo, como uma leitora que não tem aquele conhecimento a priori sobre a área, eu consigo identificar esse tema, está bem restrito, o tema está bem delimitado, é isso que eu vou examinar. Agora, inclusive, quando vocês forem apresentar os aspectos teóricos, eu não posso sugerir textos, porque eu não conheço, não sou da área, tá? Então, fiquem atentos a isso, que é importante o orientador de vocês estarem junto de vocês, justamente para ele dar esse respaldo que eu não vou poder dar esse suporte como a disciplina, e nem é o objetivo da gente fazer isso. Ok? Vamos fazer a chamada.
Então, só lembrando, pessoal, que tem muito material disponível lá na plataforma, dê uma olhadinha. Converse com o orientador de vocês, não é obrigado também ter orientador, eu digo que é bom já ter o orientador, porque ele vai dar esse norte para vocês, que muitas vezes eu não vou conseguir. Então, ele vai trabalhar fazendo isso, né, que realmente eu não tenho, a gente de treino não tem esse papel.